30 anos jornalismo UX. E hoje, no especial de 30 anos de jornalismo da UX, quem que a gente recebe aqui, Luan? A gente tá aqui então com a Prof. Adriana. Prof, muito bem-vinda aqui no Multiverso. É uma honra pra gente, né? Finalmente conseguir conversar contigo aqui, né? Foi uma saga, né? Mas conseguimos. A honra é minha. Muito legal, gente. Olha, ser recebida assim com bem-vinda, Adriana, com um desenho autoral. Muito obrigada pelo convite, Paulo, Camila e Luan. É um prazer estar aqui para compartilhar também um pouquinho da minha história, do meu vínculo com a instituição por tantos anos, né? Eu não digo que eu tenho 30 anos de UX também, mas olha, somando tudo dá quase isso. Então, Adriana, para começar, conta pra gente como é que tu surgiu no jornalismo, como é que tu decidiu entrar no jornalismo? Gente, eu não sou daquelas pessoas que eu nasci sonhando em ser jornalista, tá? Na verdade, a minha formação é magistério, eu fiz magistério, então dentro do magistério, no último ano, nós tínhamos disciplinas de didática, que são disciplinas que ensinam como a gente deve trabalhar com os alunos em sala de aula. E numa das disciplinas, eu era aluna do cantão, mas não a da bagunça. Eu era bem quietinha. E aí um dia eu tinha uma aula para ministrar e fui lá para frente ministrar a aula. Ao final da aula, a professora olhou para mim e disse assim: meu Deus, tô bem quietinha, veio aqui, né? E deu uma ótima aula, tem talento para comunicação. E foi ali, né, no terceiro ano, naquele momento de decidir para onde a gente vai, eu disse, então vou para comunicação. E aí a ideia inicial até era publicidade, mas naquela época não existia o curso aqui. Tinha relações públicas à noite e o curso de jornalismo. Então eu optei pelo jornalismo. E aí foi assim que começou a minha história com a comunicação, né? Mas não foi assim, não tinha realmente essa ideia inicial. Venho de uma família de muitas professoras, e acompanhando um pouco aquela rotina diária, né? Eu disse, não quero trabalhar com o magistério, estou aqui, né, como prof, mas eu quero buscar uma outra área, então por isso que eu pensei na comunicação. E depois, né, vou contar para vocês que eu acabei conectando as duas coisas, o magistério e a comunicação também, mas foi assim. A minha escolha aconteceu por acaso com o auxílio de uma professora lá no meu ensino médio, que naquele tempo era 2º grau. E, Prof, conta pra gente como é que tu, de fato, começou aqui na UX. Olha, então, na verdade, eu entrei em 93 como aluna, né? Eu sou da 2ª turma do curso de jornalismo. E depois, na verdade, foram muitos momentos, assim. Eu me formei em 97, vocês ainda não eram nascidos. Me formei em 97 e depois eu retornei à UX em 2001. Num curso de especialização, né, jornalismo, até o curso era coordenado pela Prof. Leila, que já não está mais aqui na nossa equipe, mas era um curso muito legal, inclusive fui aluna pela primeira vez da Prof. Marliva, né, ela não foi minha professora na graduação, mas na especialização, e aí esse curso durou em torno de 1 ano e meio, e depois eu retornei para a UX, então, em 2006. Na verdade, domingo, fiz 16 anos de UX. Em 2006, atuando na antiga UX TV. E depois, aí eu migrei com o mestrado, eu migrei para a academia. Aí eu tive que optar, não consegui fazer as duas coisas. E aí migrei para a academia. Então, são 13 anos como professora. Somando tudo, com o mestrado, 2 especializações, dá mais de 25 anos de UX já. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, e é muito legal, são muitos colegas que fizeram parte da história, né, e muitos alunos. Eu tenho alunos que foram meus alunos dos primeiros anos como professora, e eu tenho contato com eles até hoje, a gente se reúne, faz jantas, tem alunos que moram fora do país, a gente está sempre conectado. Então isso é muito legal, fazer parte dessa história e conviver com tanta gente, trocar tantas experiências, aprender muito, né? E quais as diferenças do curso, né, de jornalismo quando tu entrou e agora? Gente, a gente se sente pré-histórica contando essas coisas, né? Eu trabalhei, para vocês terem uma ideia, a minha segunda experiência, a minha primeira experiência de estágio dentro do curso foi com o filme O Quatrilho, não sei se vocês já ouviram falar, que foi gravado aqui em Caxias e na região. O filme ele foi gravado entre finalzinho de 94 e 95 e ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996. E eu tive a oportunidade de fazer estágio de produção no filme. Foi uma primeira experiência de estágio. E depois eu fui para o rádio. Tenho em torno de 9 anos de experiência de rádio. E aí foi muito legal essa convivência, né? Essa experiência de rádio.
e que me trouxe muito conhecimento. O que eu sempre digo, é muito legal trabalhar em rádio pela questão do improviso, né? Eu acho que vocês devem saber disso, como é bom, e essa experiência a gente só tem aqui. Porque na TV a gente trabalha muito com o timing, né? Com o tempo, então é difícil a gente improvisar, embora tenha mudado muito nos últimos tempos, né? Mas o rádio me trouxe a base do improviso. Eu saí do rádio, eu fui para a TV em função do meu trabalho no rádio. Então, eu trabalhei na RBS por alguns anos. Antes eu trabalhei na Rádio São Francisco, que agora é a tua rádio. E aí fui para a RBS. Fiquei alguns anos na TV. É muito diferente. No rádio, tudo que está acontecendo é na hora. Na TV, a gente tem o tempo certo. Depois fui para assessoria de imprensa. Depois voltei de novo para o rádio, fui para a TV de novo. E aí vim para cá, para a UX, mais na parte acadêmica, trabalhando com os alunos na agência. Esse tempo todo, muita coisa mudou. Para vocês terem uma ideia, no meu primeiro estágio de rádio, nós escrevíamos em máquina de escrever, né, com 3 vias em carbono. Então, assim, gente, não era nem computador. Quando o computador chegou, foi né? E aí, a questão da internet também, eu fazia produção de programas de 3 horas. Vocês têm programa ao vivo agora. Gente, a gente não tinha acesso à internet. Então, era rádio escuta de outras rádios, nós recebíamos materiais por fax. Então, assim, o processo evolutivo foi muito rápido. Eu entrava vivo na rádio quando eu fazia móvel, né? Nós andávamos pela cidade para trazer as informações. Eu não tinha celular. Era a unidade móvel do carro. Depois, quando veio o celular, que maravilha, né? Então, eu me lembro até na Festa da Uva, eu entrando ao vivo, daqueles orelhões. Nem sei se tem os orelhões aí na Festa da Uva, que eram uns cachos de uva. E os turistas tirando foto e eu lá passando informação para a rádio, porque a gente não tinha celular. Aí, claro, com a chegada do celular, a internet foi maravilhoso, né? Porque aí a gente conseguia acessar mais informação, mas aí trouxe um olhar muito mais local para o rádio, né? Antes a gente tinha um olhar mais amplo e aí a gente começou a valorizar ainda mais a questão do local. E aí a internet mudou totalmente também a concepção da informação, né? E aí também nesse processo evolutivo, aí já como professor, a gente também teve que se adaptar a essas realidades, né? Se vocês me pedirem de 2009, quando eu iniciei na academia, até hoje, mudou muito. E a gente também tem que fazer essa adaptação para fazer essa troca com o aluno, porque muitas vezes o aluno traz uma experiência externa e de vivência, às vezes muito maior do que a nossa teoria. E a gente precisa também fazer essa troca e compreender esses momentos. Então, o professor também precisa se atualizar o tempo todo, como também o mercado. E esses últimos 2 anos foram muito impactantes na comunicação, né? Todas as áreas, eu acho que os profissionais que já vieram, que virão, a gente estava conversando que a Shirley vai vir daqui uns dias, a gente dando um spoiler aqui, ela vai falar muito para você sobre isso, né? Sobre o impacto no audiovisual também. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava na RBS, era blazer, né? Aquele cabelo que não podia estar um fio de cabelo fora do lugar, era sempre toda comportadinha, então não tinha essa espontaneidade que a gente tem agora. Então, tem muitas coisas que a gente ganhou nesse processo, sabe? Aquele engessamento que às vezes até nos incomodava enquanto profissionais, essa espontaneidade, ela faz com que a gente se aproxime mais do espectador, né, do leitor, do ouvinte, e isso a gente só ganha no processo de comunicação, né? Então, sim, é desafiador a gente se adaptar, a gente se sente meio pré-histórica, mas tem muita coisa legal que essa evolução trouxe, e quem ganha é realmente quem está recebendo essa informação, né? E falando em adaptação e evolução, como tu se vê diferente de lá pra cá? Eu sempre digo, eu já penso na primeira experiência num filme quadrilho, né? Se eu tivesse a vivência de hoje e experimentado aquela experiência, com certeza teria sido totalmente diferente, mas faz parte do amadurecimento da gente, né? Ontem eu mesma comentava sobre vocês, estagiários, né? Como é legal quando a gente vê vocês entrando e quando vocês estão saindo, se formando. São outras pessoas, porque a maturidade, a experiência faz com que vocês se tornem diferentes, isso é muito legal. E, obviamente, né, não sou mais a Adriana daquela época, talvez com alguns sonhos, com alguns devaneios, né? O comunicador também tem essa questão meio revolucionária, esse perfil de querer fazer coisas diferentes, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente não perde,
mas tem uma maturidade e uma compreensão. Lá no início a gente quer salvar o mundo, depois a gente percebe que se a gente conseguir fazer a diferença na nossa comunidade já é muito, né? E o nosso papel não muda. Então, eu vejo a maturidade como algo importante, mas que a gente não pode perder a nossa essência. É que, se vocês pensarem, assim, cada um nas escolhas, o que fez vocês virem para cá, né, escolherem a comunicação, escolherem o jornalismo, provavelmente tem essa questão de a gente poder ajudar o outro, contribuir, levar informação às pessoas e das maneiras múltiplas, né, de todas as maneiras possíveis. Isso a gente não pode perder nunca. A responsabilidade, a ética, né, o compromisso social, isso não muda, mas a maturidade faz com que a gente compreenda os processos de uma maneira diferente, aprenda a entender, né, de que nem tudo é tão rápido, nem tudo é tão fácil, mas que a gente pode sim dar conta, pode contribuir de alguma maneira para fazer o nosso papel enquanto comunicador. E, Prof, qual que é a importância, então, do jornalismo para a formação de um profissional? Olha, eu sempre falo que a comunicação como um todo é super importante. Eu falo que eu gosto de publicidade, eu gosto de relações públicas, eu gosto também até do marketing, envolvendo outras áreas que são essenciais na nossa produção de conteúdo. Mas o jornalismo, ele traz uma essência que é importante, que é o saber ouvir. Né? E é um desafio. Nós, dias atrás, falávamos sobre isso quando nós tivemos o evento da Surto Olimpíadas, né? Que um aluno nos concedeu entrevista e disse assim: que loucura, né? Ao mesmo tempo que o jornalismo nos ensina a ouvir, né? Nesse momento onde a gente estava conversando com surdos, a gente teve que desenvolver uma outra forma de ouvir e de fazer essa conexão. E isso nos desafia e valoriza muito mais a questão do ouvir. Porque às vezes a vida, a dinâmica faz com que a gente não perceba muitas vezes o que o outro está dizendo. E nas entrelinhas a gente acaba perdendo muita informação. Então, o saber ouvir é um princípio essencial do jornalismo, né? E a partir desse ouvir a gente interpreta e consegue levar as pessoas de uma maneira mais facilitada aquela informação. Então, isso eu acho primordial. E também o compromisso de traduzir essas informações e se colocar no lugar do outro para fazer a diferença. Porque, às vezes, dentro da nossa perspectiva, a gente tem uma visão. Mas no momento que a gente se coloca no lugar do outro, talvez essa visão seja diferenciada e a gente consiga realmente compreender aquilo que é importante. Então, isso também é essencial no jornalismo, né? E de a gente buscar a apuração da informação, ouvir o máximo de pessoas possíveis para contextualizar e ter uma responsabilidade social, que eu acho que isso que faz a diferença, principalmente para a gente combater algo que a gente tem enfrentado muito, que é a fake news, né? Se a gente for a pesquisar um pouco e atrás de algumas pesquisas, elas ainda revelam que o jornalismo tradicional é a fonte mais confiável apontada pela população, porque elas ainda acreditam que ali existe um trabalho sério. Então a gente tem que levar isso como referência. A gente pode usar outras plataformas também para se comunicar, mas usando isso como parâmetro. E claro, a gente não pode também fingir que tudo é perfeito. Existem também algumas contrariedades, mas a gente precisa sempre pensar nessa essência, que aí sim a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, ao mesmo tempo que a gente enfrenta muitos desafios, né, nesse momento de fake news, eu acho que é um momento também de fortalecimento do jornalismo, onde a gente consegue mostrar, sim, que é possível fazer uma boa comunicação, desde que a gente preze pela ética, pelo respeito, pelo compromisso social, pela apuração da informação, né, e pelo respeito às pessoas. Acho que isso é o que faz a diferença. Então, acho que vale muito, assim, olha, quem estiver ouvindo, esteja em dúvida, de repente, de escolher ou não jornalismo, escolham. Seremos ricos? Talvez não, mas ricos de outras coisas que não a questão do valor financeiro, né? Mas ricos de trocas, né? De conhecimento, de experiências e de compartilhamento, né? E pensando que a gente está fazendo também, levando informação e tentando fazer a diferença na vida das pessoas. Isso já vale muito, né? E como está sendo a experiência, né, de ser uma das supervisoras da agência?
Bom, a minha história com a agência já vem de tempo, né? Na verdade, eu ainda entrei na agência, eu comecei em 2009 como professora e aí fui convidada pela Prof. Marliva para ingressar na agência em 2010, ainda com um formato diferente. E aí a gente começou a pensar a agência nessa formatação a partir de 2010. 2011 a gente criou a Free Speech, né? O portal Free Speech. E aí avançamos durante um bom tempo com o portal, a Prof. Marliva também coordenando a equipe. E nesse tempo eu engravidei. Aí o meu filho Matheus pediu, né, uma presença mais forte da mãe e eu ficava muito tempo aqui na universidade. E eu acabei optando por sair da agência. Peguei um tempinho fora, depois voltei e me afastei mais um ano e agora fui convidada a retornar de novo. A agência é uma paixão porque a oportunidade que a gente tem de troca com vocês, ela é magnífica, né? Eu sempre digo, às vezes a gente trabalha, eu tenho um horário aqui na UX, mas eu tô o tempo todo em contato, vocês viram, né? A Júlia, olha, prof, te mandei uma mensagem, a gente está sempre trocando e assim, o que me move aqui na agência é exatamente esse contato com vocês e saber que de alguma forma a gente está contribuindo e que vocês trazem muita informação, vocês trazem muito aprendizado pra gente também. E o nosso objetivo enquanto agência é criar esse espaço de aprendizado para vocês. Então, se a gente vê que vocês se movimentam, que vocês se articulam, que vocês criam coisas novas, o próprio festival, eu achei que foi muito legal pra gente fazer essas trocas, isso aqui nos move, isso que nos motiva. E esse é pensando no curso de jornalismo, que também eu faço parte do NDE, é criar esse espaço de aprendizado. E não é só do jornalismo, né? É um espaço de aprendizado de todos os cursos da comunicação, mas é que para que vocês tenham essa vivência. E eu sempre falo para os alunos que quando eles vivenciam essas experiências de estágio em outros lugares, no mercado, que também é importante, dificilmente eles são vistos como estagiários, como alunos, eles acabam assumindo um espaço de um profissional e são cobrados como profissionais, mas acabam não tendo o feedback necessário para compreender o que é certo, o que é errado e promover o aprendizado. E aí acaba gerando uma certa frustração. A nossa ideia aqui na agência não é essa, né? É de, erramos, ok, erramos. Por que erramos? Vamos aprender com o erro e vamos fazer a diferença. Então, é propiciar esse processo de aprendizagem de vocês, mas que vocês tenham uma troca e não que sejam apenas tarefeiros, né? Então, eu acho assim, que quase nesses 9 anos de experiência de agência, a gente fez diferença na vida de muitos alunos. Tem muitos alunos que são... Eu falei para vocês que eu tenho contato com alunos que moram fora do país e que se encontram ainda. A gente faz jantas. São alunos, ex-alunos da agência. Os meus primeiros alunos lá de 2010. E a gente se reúne sempre, né? Então, acaba virando uma família. É assim, uma mãezona torcendo por todos eles e eu tenho o maior orgulho, assim, desse nosso desafio aqui. Não é fácil, gente. É bem trabalhoso, a gente se preocupa bastante, né? Também a gente tem uma responsabilidade com o conteúdo que é emitido e a gente sabe que vocês também assumiram essa responsabilidade, têm essa capacidade. Então, também, de certa forma, tem uma tranquilidade de saber que vocês fazem muito bem esse trabalho e que sei que depois vocês vão continuar falando da agência como uma boa experiência. E o legal da agência também é que ela é um espelho, é uma referência. Os profissionais no mercado nos procuram, gente, e nos procuram mesmo, tá? Pedindo indicações de alunos que passaram por aqui. Então, isso é muito legal, porque dá visibilidade para vocês. E a gente quer que vocês voem, que sigam os caminhos depois, que a gente possa ter, de alguma forma, contribuído um pouquinho para esse aprendizado. Então, é uma paixão também. Eu acho, assim, essa experiência da agência é muito, muito importante, principalmente pensando na formação de vocês. Então, Adriana, voltando agora para a tua formação, no teu mestrado, tu fez um mestrado em turismo, né? Em turismo, aham. Que é um pouco diferente de comunicação. Na verdade, sabe qual foi o desafio? Na verdade, se a gente for pensar na comunicação, nós estamos em todos os ambientes, em todas as áreas, né? E o desafio era conhecer um pouco do turismo, que é uma área que me interessa também, né? A gente vive numa região turística e compreender um pouco melhor todo esse processo. E sabe o que eu descobri? Que essa área, eles têm uma certa restrição a nós, né? Eles acham que a gente, às vezes, não contribui, mas atrapalha. Aí, numa discussão lá, numa disciplina, por exemplo, uma colega disse assim, a gente tinha um evento para acontecer e tinha lá um surto de... eu não me lembro o que era exatamente. E aí ela disse assim,
a imprensa deu mais ênfase ao problema de saúde do que ao evento. Nós quase perdemos o evento porque vocês perderam o foco. Aí eu disse, não, a gente não perdeu o foco. A gente tem a preocupação social, né? A questão da saúde pública era mais importante que o evento em si. Mas, claro, o evento também é importante. Então, foi importantíssimo, porque essa minha passagem, e eu não sou a única, tem vários professores da comunicação também que fizeram um mestrado, a prof. Anaíse, de Relações Públicas, me perdoem se eu esqueci mais, mas tem outros professores também, e as trocas são muito interessantes, porque a gente começa a entender também, né, as outras áreas e enxergar como eles nos veem, porque às vezes tem uma certa prepotência nossa, né, de achar que nós, né, conseguimos entrar em todas as áreas, a gente dá conta de tudo, mas aquilo que eu comentei antes, a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender como é que as coisas funcionam. Dentro da área da assessoria de imprensa, que o jornalismo atua, é uma área que nos desafia nesse sentido, né? De a gente entender como funcionam esses ambientes onde a gente está assessorando para poder fazer as melhores avaliações, né, do que desenvolver. Então, nesse sentido, o mestrado em turismo me trouxe um grande aprendizado e eu consegui fazer conexões do jornalismo com o turismo, né? A minha dissertação de mestrado fala sobre a festa da uva e aí o que é mais interessante, eu tentei procurar um outro viés, né? O porquê. Vocês são de Caxias, todos? Sim. Farroupilha. Porque as pessoas reclamavam muito que a festa da uva era feita para o turista e não para o caxiense. Então, não sei, por exemplo, vocês participaram da última edição da festa? Sim, eu participei. Eu vou dizer para vocês que eu acabei não visitando, né? A gente tem aquela sensação, às vezes, que a festa é a mesma, que não muda muita coisa, por mais que eles também se desafiem em fazer algo mais acolhedor. E aí eu fui investigar por quê, né, dessa característica. E aí fui entender que, na verdade, 30% da população caxiense, ela tem um vínculo direto com a colonização italiana. São descendentes de italianos, mas nós temos uma característica de uma cidade industrial que atrai muita gente. Então, grande parte da população já é de fora, ou não tem um vínculo direto com a colonização italiana. E aí tem a questão do pertencimento. A gente não se sente mais pertencente porque não faz parte da nossa história. E esse é um desafio para a gente criar um vínculo com essa população. E aí eu fui investigar por meio das publicações do Jornal Pioneiro, entender o porquê que isso acontecia. Então foram 8 edições que eu investiguei, né, todas as publicações para levantar as informações e compreender um pouco mais dessa realidade e os desafios que o evento tem. E não por acaso a gente vê que por mais que exista uma unidade, né, pública para fazer o evento acontecer, ele já está perdendo um pouco da força, e não é por acaso. Então é interessante a gente também perceber que o jornalismo é capaz de fazer essas conexões, né, para a gente entender esses diferentes mundos. Então o turismo me trouxe isso, e é uma área que, se um dia, né, sei lá, a gente sai aqui da academia, tem outros projetos, é uma área que seria muito interessante de atuar, e a gente tem muito a contribuir. Por isso que é importante a gente ampliar o olhar também. Comunicação, ela oferece possibilidades muito mais do que a gente imagina. E aí a gente também tem que entender esses mundos fora desse nosso universo aqui, para ver de que forma a gente também pode contribuir. Então, o mestrado foi muito legal nesse sentido, e acho que ele agregou muito também até no dia a dia, de sala de aula, Muito obrigada, Miguel. Recebi um copinho de água aqui. No dia a dia de sala de aula, nas trocas que a gente faz, para entender a nossa região também, que é importante, né? Então, com certeza. Bom, eu acho que tudo na vida é aprendizado, né? Então, vale, não tem nem o que dizer, assim, foi uma grande experiência mesmo, e foi um mestrado que me trouxe para academia, né? A minha orientadora, inclusive estudando a Gastal, disse assim: Adri, tem uma seleção lá na comunicação da UFSC, não vai se candidatar para prof, mas será? Né? Então, por meio dela é que eu acabei entrando, disputando a vaga, e fui selecionada e estou aqui até agora. Então, Adri, muito obrigado por ter participado do Multiverso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, um prazer, gente. É muito bom compartilhar com vocês esse momento e, assim, desejar muito sucesso para vocês. É muito legal ver essa movimentação, tudo que está acontecendo aqui na rádio. E vocês são parte disso e merecem muito. E muito obrigada pela acolhida. Foi um grande prazer. Então, essa foi a Adriana Schleder, no especial de 30 anos de jornalismo da UFSC. 30 anos jornalismo UFSC.